Sob o peso da opressão cananeia, Israel vivia um tempo de trevas, subjugado pelo rei Jabim de Hazor, cujo comandante Sísera mantinha o povo em medo constante com seus 900 carros de ferro e seu exército poderoso, e por 20 anos os israelitas sofreram humilhação, vivendo em estradas perigosas, vilas abandonadas e corações esmagados pela tirania, até que o clamor da nação chegou ao trono de Deus e ele decidiu levantar uma libertadora improvável, uma mulher chamada Débora, profetisa, juíza e mãe em Israel, que se assentava debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, aconselhando, julgando e transmitindo a palavra do Senhor. Débora não era apenas uma juíza comum, mas uma mulher cuja voz ecoava com a autoridade de Deus, e por meio dela, o Senhor ordenou que Baraque, filho de Abinoão, reunisse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e subisse ao monte Tabor, pois lá o Senhor entregaria Sísera em suas mãos. Mas Baraque, receoso diante da grandiosidade do inimigo, respondeu que só iria se Débora fosse junto com ele. E ela, disposta a obedecer à ordem divina, aceitou, mas declarou com firmeza que a honra da vitória não seria dele, mas de uma mulher, pois Deus entregaria Sísera nas mãos femininas. Baraque reuniu os homens no monte Tabor, e Sísera, informado do movimento, avançou com todo o seu exército e seus carros de ferro até o ribeiro de Quizon, confiante na força da guerra, mas o Senhor, que governa sobre a criação, enviou uma forte tempestade que transformou o terreno em lama, fazendo com que os carros, outrora invencíveis, atolassem, e o poder que intimidava Israel se tornou fraqueza diante do braço do Todo-Poderoso. Débora então clamou a Baraque: "Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos." E ele, animado pela fé renovada, desceu do monte com os 10.000 homens e avançou contra os cananeus. E o exército inimigo foi completamente derrotado, caindo diante dos israelitas em confusão e pavor, pois o Senhor pelejava por seu povo e a vitória era inevitável. Sísera, percebendo a derrota e temendo pela própria vida, abandonou seu carro e fugiu a pé pelo campo, buscando refúgio onde pudesse, até chegar à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, que era aliado de Jabim, e pensando encontrar segurança, pediu água, mas Jael lhe ofereceu leite quente e o cobriu com uma manta, gesto que o fez relaxar e adormecer profundamente. Com coragem e determinação, Jael pegou silenciosamente uma estaca da tenda e um martelo, aproximou-se de Sísera e, enquanto ele dormia, cravou a estaca em sua têmpora até atravessar sua cabeça, matando-o e cumprindo a profecia de Débora, pois a vitória seria entregue por meio de uma mulher. Quando Baraque chegou à tenda em perseguição, Jael saiu ao encontro dele e disse: "Vem, e eu te mostrarei o homem que procuras." E ao entrar, ele viu Sísera morto, caído no chão com a estaca cravada, e ali compreendeu que Deus havia usado não apenas exércitos, mas também a coragem de mulheres para trazer libertação a Israel. A notícia da derrota de Sísera espalhou-se rapidamente, e a mão de Israel prevaleceu cada vez mais contra Jabim até que o exterminaram. E com essa vitória, o povo experimentou 40 anos de paz, um tempo de descanso concedido pelo Senhor após anos de opressão e sofrimento, fruto da obediência e coragem daqueles que confiaram em Deus. Débora e Baraque, então, entoaram um cântico de vitória, registrado em Juízes 5, exaltando o Senhor pela libertação, louvando os que se dispuseram a lutar e destacando Jael como bendita entre as mulheres. E esse cântico se tornou um marco de adoração, lembrando que a batalha pertence ao Senhor e que ele exalta os humildes e confunde os poderosos. A história de Débora e Jael ecoa como um lembrete eterno de que Deus não está limitado às expectativas humanas, pois quando todos esperavam um grande guerreiro, ele levantou mulheres cheias de fé para derrotar o inimigo.
mostrando que a verdadeira força não está em carros de ferro ou em exércitos numerosos, mas no poder do Senhor que luta por seu povo. Assim como no tempo de Débora, muitos hoje enfrentam inimigos que parecem invencíveis, batalhas que parecem impossíveis de vencer. Mas a mensagem dessa história é clara. Quando clamamos ao Senhor, Ele ouve, levanta libertadores e concede vitória, mesmo usando instrumentos inesperados para cumprir seu propósito. A vida de Débora ensina que liderança verdadeira não depende de gênero, status ou recursos, mas da disposição de ouvir a voz de Deus e obedecê-lo com coragem. Pois ela se levantou como mãe em Israel, guiou o povo à vitória e se tornou símbolo de fé inabalável. Jael, por sua vez, ensina que oportunidades de ser instrumento de Deus podem surgir em momentos inesperados e que coragem e decisão em favor da vontade do Senhor podem mudar o curso da história, mesmo que seja em uma simples tenda com ferramentas comuns. Essa narrativa revela que Deus transforma o fraco em forte, o improvável em protagonista e o oprimido em vencedor, e que cada detalhe da batalha pertence ao Senhor, desde a tempestade que confundiu os carros até a mão firme que segurou a estaca. O cântico de Débora não apenas celebrou a vitória, mas também destacou a importância de líderes dispostos a se levantar, pois muitos ficaram passivos, mas alguns se dispuseram e, por isso, foram lembrados como instrumentos de libertação, um chamado eterno para que não sejamos espectadores, mas participantes na obra de Deus. Hoje, cada crente é chamado a viver a mesma coragem de Débora, a mesma ousadia de Jael e a mesma fé que animou Baraque a se levantar, porque a batalha espiritual continua e os inimigos, ainda que diferentes, tentam oprimir, paralisar e destruir, mas a vitória continua vindo do Senhor. Assim como o povo cantou após a vitória, também somos chamados a erguer cânticos de gratidão pelas batalhas vencidas, reconhecendo que não é pela força do braço humano, mas pela mão poderosa de Deus que os inimigos caem e a paz se estabelece. Essa história nos inspira a confiar que Deus ainda levanta pessoas improváveis para grandes feitos, ainda envia livramento em momentos de aflição e ainda prova que nenhuma opressão dura para sempre quando seu povo clama e permanece fiel. Débora e Jael lembram ao mundo que a fé verdadeira não é passiva, mas ativa, ousada e corajosa, disposta a enfrentar inimigos, romper barreiras e agir quando Deus chama, porque a vitória não vem de hesitação, mas de confiança firme no Senhor dos Exércitos. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que a coragem de Débora, a ousadia de Jael e a fidelidade do Senhor continuem inspirando vidas em toda parte.